Salve, signo de Áries! Como vocês estão, meus amores? Espero que sejam muito bem. Seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Plato Tarô. Bora lá para mais uma leitura de vocês, meus amores. Lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer. Se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua, tá bom? Essa leitura pode estar espelhada, falando com alguém que você esteja lidando. Ela pode refletir um passado ou um presente também, ok? E serve para tudo. Vênus, Júpiter, ascendente, Lua. Se ressoar com você, serve. Até se você não tiver. Tá bom? Vamos lá. Mais uma, tarô, por gentileza. Poucas palavras, né, irmão? Você vai começar a bagunçar, você vai sair da mesa. Vamos lá. Tá lasqueira, Ares, o que tá pegando? Meus amores, quero agradecer você, inscrito no canal. Muito obrigado de coração. Somos 100 mil inscritos. Isso não seria possível se você não fizesse parte dessa família maravilhosa e se você não confiasse no meu trabalho. Obrigado de coração. O enforcado. Arianos do meu pequeno coraçãozinho. Tem uma dorzinha, uma dorzinha aí que tá meio que parada, né, Ares? Calma que vai sair. 2 de espadas. Com relação a uma energia do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio, é isso? Ou você não está enxergando algo que você deveria enxergar aqui, né, Ares? Vamos lá, fundo do deck, Cavaleiro de Espadas, o carro tem mudança aí, hein? Mudança e mudança rápida aí na energia de vocês. Vamos lá, meus amores. Abrimos com a lâmina do enforcado, clarificado pelo 10 de espadas. Como já sabido, 10 de espadas, uma energia de finalização, tá? 10 de espadas é aquela dor, traição, um monte de coisa. Aquela energia bem complicadinha, uma dor que fica persistente, que é algo que bate e atormenta a nossa cabeça, né? E aqui essa situação está clarificando um enforcado. Eu sinto para algumas pessoas que ainda existe uma situaçãozinha meio que pendente aí com relação a alguém ou alguma situação. Por se tratar de um 10 de espadas e ele está aqui falando desse processo finalizatório, fundo do deck, Cavaleiro de Espadas, a lâmina do carro aqui, trazendo mudanças rápidas, e essa situação clarificando este enforcado aqui, a lâmina do dependurado, dos tarôs, enfim, me mostra essa pendência, me mostra uma situação que ainda não foi totalmente... não vou utilizar mais essa palavra, eu ia falar ressignificado. Não foi totalmente compreendido, vamos dizer assim. Muito porque esse 10 de espadas está sendo cruzado aqui com a lâmina do 2 de espadas, que é uma lâmina de dúvida, uma lâmina de véu de ilusão e tal. Alguém que talvez não queira enxergar uma situação aqui, tá? Porém, contudo, entretanto, eu vejo uma energia... não de estagnação com relação a essa dor. Eu tinha falado até alguma coisinha que está parada e tal, mas é mais uma pendência, não uma situação parada de fato. A lâmina do enforcado traz uma energia de entendimento. Para vocês entenderem o que eu vou falar, eu tenho que explicar essa lâmina aqui, tá? O enforcado, esse carinha marotão aqui, ele falou assim, bom, preciso resolver umas pendengas aí. E aí, como é que eu faço? Aí ele falou, tô contando o meu jeito, tá? Não é desse... Isso aqui é muito ligado na mitologia, se eu não me engano. Mitologia grega? Sei lá. Enfim, não manjo de mitologia. Ele tava precisando resolver uma pendenga. E ele não estava conseguindo resolver uma pendenga. Então, o que ele fez? Ele se pôs, né? Ele fez um sacrifício e se colocou nesta posição de dependurado, de ponta cabeça aqui, tá? Para aquele fluxo sanguíneo ir até o cérebro, para ele poder ter uma melhor
racionalização dessa pendenga que ele estava querendo fazer, né? Então, além de ele fazer esse sacrifício, né, ele se coloca nessa posição, esperando com que, desse jeito, ele consiga compreender uma situação. E quando ele se coloca nessa posição, ele também percebe que ele consegue olhar por outras possibilidades, por um outro ângulo, né? E a partir desse momento ele consegue entender que ele pode abrir determinadas concessões com relação ao que ele estava compreendendo até então e com relação ao que ele compreendeu a partir do momento que ele se colocou nessa posição, tá? Aí o que acontece? Eu vejo mais ou menos uma parada dessa. Não que arianos vão ficar de ponta cabeça aí, talvez um crossfit, né? Fazer aqueles bagulho muito louco, né? Mas ou numa ginástica. Mas eu vejo que é uma energia de alguém que está refletindo bastante ou tendo um posicionamento diferente, uma compreensão diferente com relação a essa situação aqui, que pode ter sido uma traição, pode ter sido aqui algum processo muito complicado que você passou. Porém, contudo, entretanto, ainda cruzando aqui com a lâmina do 2 de espadas, onde essa lâmina do 2 de espadas foi clarificada pela lâmina da Imperatriz, a energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Tá? O enforcado, ele tem alguma energia? Não? Bom, não tem. Tem umas coisas anotadas na parede, por isso que às vezes eu olho para lá, tá, meus amores? Porque a gente não lembra, principalmente eu. Não lembro nem que eu comi hoje, quanto mais. Aí o que acontece? Pior que eu não lembro mesmo. Aí o que acontece? A Rainha de Ouros é uma energia de estabilidade. É uma energia de alguém que tem uma situação e ela consegue transmutar, ela consegue multiplicar isso daqui, tá? Mas eu vejo mais como uma situação de estabilidade e de tranquilidade. Porque a Rainha de Ouros, ela... se a gente for colocar, ela é a mais tranquila das rainhas, tá? Mais tranquila, inclusive, que a Rainha de Copas, que é toda legalize, a Wanna Love, né? Ela é bem suave, bem tranquila, porque ela sabe que o que é dela tá tudo certo, tá resolvido, vem para ela. Ela não se preocupa com o futuro, ela não vive no futuro, ela não se preocupa com alguma situação que possa trazer uma estabilidade ou não, porque ela sabe que as coisas vão acontecer. Tem até um negócio que eu anotei e que agora eu estou levando para a vida, que é assim, quem tem banco reservado não precisa pagar passagem, né? Como assim, Flávio? Tem gente que fica pagando passagem aí para ficar andando no banco dos outros. Só que você tem um banco que é reservado, que é seu, e você não precisa ficar pagando nada para ninguém, não precisa ficar baixando a cabeça, precisa ficar, sabe, nada para ninguém, sendo que você tem o que é seu ali e já é seu. Enquanto você está ali olhando, né, pagando passagem para andar ali no banco dos outros, o seu que tem uma vista maravilhosa, que é tudo tranquilo, que é bem mais confortável, vamos colocar, está lá vazio, entende? E é mais ou menos essa energia da Rainha de Ouros. Ela sabe que o banco dela está reservado. Ela não precisa ficar pagando passagem para ninguém. Porém, isso daqui está causando esse 2 de espadas, onde esse 2 de espadas entra como uma energia de alguém que talvez não queira enxergar uma realidade, muito por conta de ainda ter esta pendência, tá? Só que essa pendência, dessa dorzinha, dessa situação que eu tô sentindo aqui, não, ainda não é pendência, eu estou na dor, eu tô sentindo alguém falando isso, tá? Não é que você esteja na dor, é que você está vivenciando ela de forma mental. Entende? Quando a gente entra dentro de uma situação onde a gente sai de uma certa forma danificado, essa situação ela tende a reverberar no nosso sentimento e também reverberar de forma muito mais mental do que sentimental. Às vezes, em questão sentimental, você até meio que passou por cima, mas só que aquele gosto amargo da situação, ela fica reverberando na nossa mente. Então, são resquícios dessa situação. O que acontece? A partir do momento que há um tirar de véu,
vamos colocar assim, enxergar uma realidade como ela é, onde o enforcado está cruzando com a rainha de ouros, ou seja, Áries, você está se preocupando com uma situação neste exato momento que talvez você não deveria estar se preocupando. Você está reverberando uma pendência, uma dor que talvez você não deveria estar reverberando. Por quê? Porque tem uma mudança rápida no fundo do deck, mas até então não caiu na mesa. Entende? Novas direções, novas possibilidades, coisas chegando no seu caminho. Saca? Vamos clarificar de forma isolada essa parada aqui pra gente entender melhor. Tarô, por gentileza aqui, na energia do signo de Áries, meus amores, calma, tem que ir. Aí na hora de falar, não fala, né? Fica com frescura. Vamos lá, o enforcado, Tarô, por gentileza. O que esse enforcado tá falando? Rei de espadas, uma decisão precisa ser tomada. Mais uma. Você tá de sacanagem, né, truta? O julgamento. Aliás, uma decisão já deveria ter sido tomada faz muito tempo. A lâmina do julgamento com o rei de espadas. Quem que é o rei de espadas na fila dos arcanos da corte? Considerado por muitos arcanos menores, mas não é um arcano menor. Na realidade, é um arcano da corte. Arcano menor é de um deles. Aí o que acontece? O rei de espadas, ele entra como uma energia de alguém que tem que tomar uma parcialidade numa situação. E essa parcialidade, ela de certa forma é com você, Áries. Tá? Por quê? É como se você tivesse que tomar uma decisão com relação a essa pendência aqui, e eu não sei ainda, a gente vai clarificar, vamos ver o que aparece, mas é como se você tivesse que ter tomado, inclusive, já uma decisão, mas essa decisão, ela tem que olhar você, ela tem que clarificar você. Como assim? O rei de espadas, ele é muito justo, muito justo, muito claro, toma as decisões de forma muito acertada, raramente ele toma uma decisão errada. Tá? Porém, ele toma uma decisão baseada no que é bom para ele. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de entendimento que se está bom para mim, então, e é justo, então tá bom para todo mundo. Ele não é injusto, mas ele vê o lado dele também. E aqui com a lâmina do julgamento, me mostra que precisa haver uma finalização, e isso daqui pode ser algo que inclusive esteja te prendendo a algum tipo de energia, seja de uma pessoa, seja de uma situação, onde você não consegue enxergar o que tem aqui para você, que é uma estabilidade. Essa situação pode estar relacionada a essas energias, né? Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, perdão, Gêmeos, Libra, Aquário, não temos Áries, Leão, Sagitário aqui, não. Né? Ela pode estar ligada a essas energias ou você ter forte no mapa, né? Mas eu vejo que para algumas pessoas está ligado sim a essas energias. E não se pegue ao gênero, tá? Se pegue ao arquétipo. Aqui. Ou seja, o que acontece? Decisões já tinham que ter sido tomadas, porque quando a lâmina do julgamento cai nessa disposição, onde o... Perdão, gente. Onde o enforcado, ele traz uma energia de algo parado, é que o julgamento, que é a energia de transmutação, de fechamento de ciclo kármico, ele precisa acontecer para que entre na energia do mundo e se encerra um ciclo de fato, inicia-se um novo ciclo aqui. Fala para mim do 10 de espadas, Tarô. O que pode ser essa questão para arianas, arianos do meu pequeno heart, do meu pequeno coração? Fala para mim. As de copas, 10 de paus, 9 de copas, cacetada, hein? Ainda bem que eu vou utilizar outro tarô para clarificar em bloco aqui. Aqui algumas pessoas podem ter iniciado algum tipo de relacionamento, algum tipo de situação ao qual você compreendia ou estava compreendendo ou compreende como uma situação que fosse ideal para você.
Porém, contudo, entretanto, uma situação que trouxe muito peso, que trouxe um excesso de carga. Então, eu iniciei um relacionamento ou um trabalho e eu olhava aquela situação, esse relacionamento, esse trabalho, essa possibilidade, sei lá, adapte ao momento, tá? Como aquilo, meu, sendo algo da minha vida. Só que essa situação, ela... E aqui eu vejo até que foi, para algumas pessoas, pode ter sido uma situação muito rápida, que pulou do As para o 9, do 9 para o 10 de paus. Então, tipo, pode ter tido meio que um atropelo no meio dessa situação, né? E essa questão, ela trouxe muito peso, onde talvez algumas pessoas do signo de Áries aqui nem estejam conseguindo vislumbrar uma possibilidade de sair de alguma coisa aqui. Entende? Não consigo enxergar um caminho, não consigo ter um discernimento. Ah, tem mais informações. Vou colocar aqui. Tarô, por gentileza, mais uma. Uma, Tarô. Não é para mandar 690 lâminas, cara. Você nem tem tudo isso, velho. Algumas pessoas aqui manifestaram essa situação. Fala desse mago. Não faz isso. Ai, calma aí, Ares. Calma aí que a parada ficou um pouco mais tensa aqui, porque essas duas lâminas, elas juntas são meio que complicadas. Tá? Tem uma situação aqui que pode estar envolvendo algum tipo de manipulação energética. Flávio, macumba? Não, manipulação energética. Inclusive, algumas pessoas aqui podem ter feito, inclusive do signo de Áries. Sabe aquele famoso, vou fazer um adoçamento para uma pessoa, vou fazer uma simpatia para uma pessoa, para uma situação? É como se essa parada tivesse saído fora de controle. Gente, para quem fez aqui algum tipo de simpatia ou magia, tá? E a situação deu que meio que errado, precisa haver um corte, um divórcio energético dessa situação, tá? Porque a lâmina do mago com a lâmina da lua me mostra que alguém talvez tenha feito e houve um efeito rebote. E é como se algo tivesse te prendendo dentro de uma situação e você talvez não conseguisse sair, até de forma mental. Entende? Tarô, como que arianos podem lidar com essa questão do mago e a lua? Flávio, pode ter sido outra pessoa que fez? Pode ter sido outra pessoa que fez, sim, tá? E aí, como é que eu faço nesse caso? A mesma coisa. O julgamento é um processo que está em finalização, tá? Também para algumas pessoas. Eu não vou dizer que não tá, não. Fala para mim, os enamorados. Ah, Tarô, vai te catar, irmão. Pô, tá de brincadeira, cara. Você que é nova, que é novo no canal, a gente discute até com Tarô. Os enamorados, uma lâmina, Tarô, por favor, meu amor. 7 de copas. Na dúvida o quê, Tarô? Pelo amor de Deus, duas lâminas que trazem extrema dúvida, meu Deus. Eu entendi, cara. Seja um pouco mais específico, porque eu quero saber como que arianos podem lidar com essa energia do mago e da lua, por gentileza. Ah, vai te catar, cara. Não tô entendendo, irmão. Fala, seja conciso, cara. Nossa senhora, chega a me dar vontade de tocar fogo, velho. Vamos lá. Os enamorados 7 de copas. Falando da lua com o mago, meu Deus do céu, tem tanta ilusão envolvida nessa parada que
Aqui é como se você tivesse, Ares, que olhar para uma situação como uma situação olhar para uma situação mais concreta do que a qual você talvez esteja olhando neste momento. Tá? Principalmente para quem é situação de relacionamento aqui, que pode ter essa energia de manipulação de magia, feitiço, essa parada de simpatia e tal, que talvez tenha causado esse efeito rebote. Pode ser que algumas pessoas aqui estejam, inclusive, criando uma ilusão com relação a alguém ou alguma situação e essa situação, essa ilusão, tá, te coloca muito numa posição de dúvida, literalmente falando, sabe? Porque é como se por algum motivo você enxergasse uma possibilidade de alguma coisa que ainda vingar, ainda dar certo, sabe? E não é muito bem por aí. Tem uma energia de uma situação nova aqui. Talvez algumas pessoas tenham que entrar em contato com alguém, explanar alguma situação, mas eu vejo muito uma questão nova, que é como se quando você entende que talvez o que você esteja olhando neste momento, que você considere como algo que é para você, mas que te trouxe um peso extremo, tá? Quando você observa que essa situação, ela não é uma situação de fato ali tão assim sólida como você imaginou, tá? É como se você cortasse esses laços energéticos com essa situação. Então pode ser aquele trabalho que você acha que é perfeito e hoje você não consegue se colocar novamente no mercado de trabalho porque houve uma situação complicada, é um lugar que talvez você queria morar, é um relacionamento, tá? A situação aqui é olhar para isso e tirar esse véu de ilusão. Olhar a situação de fato como ela é. Porque existe uma situação que, assim que você sai dessa energia, essa situação acontece. Destrava esse enforcado aqui, o julgamento começa a ter um efeito mais forte na sua energia, ou seja, a finalização kármica dessa situação densificada, ela acaba, e aí as coisas começam a andar para muitas pessoas aqui. Volto a repetir, com relação a quem é essa questão magística, tá? Com relação a alguém, faça um divórcio energético. Se você acha que existe um tipo de energia dessa te prendendo, faça também. Flávio, aonde eu acho isso? Google, YouTube, um monte, tá? Veja inclusive 5, não veja um só não, porque cada um ensina de um jeito, tá? Você tem que ver aquele que adequa à sua realidade, com o que você pode, com o que você tem, você pode utilizar para fazer, tá? E faça isso, tá bom? Principalmente se foi você que fez essa questão, porque aqui teve um efeito rebote para algumas pessoas. O que é um efeito rebote? Eu fiz um adoçamento para uma pessoa, tá? Até funcionou esse adoçamento, mas essa energia ela se voltou contra mim, porque o adoçamento era para trazer uma situação ali, para ter sabe, um meio de campo ali, uma possibilidade de entendimento. Só que, o negócio perdeu a linha. E aí essa energia do adoçamento, ela reverteu para você. Principalmente se a pessoa ao qual você fez isso, ela também trabalha com a espiritualidade. Muito provavelmente os mentores espirituais dessa pessoa fez esse efeito rebote aí para você. E agora você está impregnado nessa energia. Isso é caso de relacionamento. Outras situações é simplesmente olhar para uma questão trazendo uma realidade aqui. Entende? Porque não tem realidade aqui. Tem alguém numa dúvida com relação a, será que tem jeito? Será que não tem jeito? Sabe aquela situação que a gente termina ali vou dar um exemplo, tá? A gente termina um relacionamento, sai de um trabalho, uma promessa de voltar e fica toda hora no celular, vendo se tem uma mensagem, vendo se tem alguma coisa, uma parada mais ou menos assim, tá?
Tarô, por gentileza, Rainha de Ouros. 5 de copas. Ô, pai. 2 de espadas, tarô, de forma isolada. 3 de ouros. Lembrei de uma mensagem que eu tirei para mim, foi muito engraçado. Eu tava querendo resolver uma questão, e aí eu falei, e aí, tarô, qual foi? O que você me fala? Aí a mensagem é assim, sai desse processo e vai trabalhar. Literalmente, foi o que ele falou. Tarô, por gentileza. 2 de espadas. Meu Deus. Aqui, Rainha de Paus, 3 de ouros. Eu vejo muito uma ajuda espiritual aí com relação às suas questões. Talvez você tenha pedido para... Aqui eu vejo uma mentora, tá? Uma mentora espiritual. Para algumas pessoas aí. Tá? Talvez você tenha pedido para a espiritualidade uma saída ou entendimento dessas questões. E aqui é como se a espiritualidade tivesse tentando te auxiliar. Porém, contudo, entretanto, a Rainha de Ouros veio com 5 de copas. Sabe? Alguém que talvez não esteja literalmente enxergando porque está lamentando, sabe? Aqui pode ter relação com essa Rainha de Ouros para algumas pessoas. Pode estar relacionada essa energia de Touro, Virgem, Capricórnio aqui, tá? Aonde essa Rainha de Ouros aqui, tô ouvindo uns barulhos, é o Morfeu que tá dentro do guarda-roupa. Agora que eu vi, Morfeu, meu gato. Tô ouvindo os barulhos ali dentro do guarda-roupa, onde fica os tarôs. Porta tá aberta, ele subiu. Os 5 de copas aqui em cima da Rainha de Ouros pode me mostrar alguém que está lamentando alguma situação do passado com essa energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Para algumas pessoas, tá? Para outras pessoas é literalmente não enxergando. Por quê? Aqui é a estabilidade. Aqui. Estabilidade. E aqui, ó, tá olhando para as 3 copas, sendo que tem 2 aqui, ó, que estão disponíveis para você. Vamos fazer o seguinte, tarô. Deixa eu pegar isso aqui. Energia do signo de Áries, meu amor, fala para mim aqui da situação enforcado com 10 de espadas e seus penduricalhos. Rei de espadas voltou, retornou, decisão. Aqui entrou a energia de Áries, Leão, Sagitário, tá, meus amores? Energia de Gêmeos, Câncer, Peixes muito forte também. Clarifica o Rei de Espadas. A sua intuição já tá falando, né, Áries? Faz tempo, inclusive, que você precisa se posicionar com relação a essa situação, né? Complementa a autossacerdotisa, e aqui reforça, inclusive, uma ajuda espiritual. A lâmina da lua retornou, mas tem muita insegurança e tem muita ilusão também aqui. Muita ilusão. Enamorado, 7 de copas, a lua retornou. Não, por que eu falo? A lua tá aqui. Junto com... Aqui a autossacerdotisa com a lua, meus amores, reforça alguma questãozinha energética aí, viu, Áries? De verdade. 2 de espadas. Faz isso, irmão. Não faz que entorta o Paranauê, cara. 2 de espadas com Rainha de Ouros. Dá um duplo, triplo carpaccio. A roda da fortuna, tarô. Roda da fortuna, por gentileza. Uma lâmina. Uma, não é 615, tarô. Uma.
Mas você tá mais chato do que eu, velho. Aí, ó, simplão, cara. Vamos lá. Agora o negócio ficou bom, né? Complementa. Três de copas. O que é esse três de copas? Cavaleiro de paus com cavaleiro de copas. Vamos lá. Dois de copas no fundo do deck, para quem quer um relacionamento, tem, tá? E sólido. Flávio, quando? Quando você sair dessa situação aqui. Flávio, não sei como é que eu faço para sair. Do mesmo jeito que você entrou. Pela porta da frente. Né? O que acontece? A roda da fortuna clarificada pelo Cavaleiro de Copas, tá? O que acontece? A partir do momento que você solta esse véu de ilusão aqui, Ares, que você entende absolutamente essas questões que eu falei anteriormente, que eu não vou repetir, né? Que é para alguns um processo de ilusão, para outros uma situação de peso que precisa ser liberado, para outros uma finalização, uma decisão que já tinha que ter acontecido, e seja qual decisão for. Tá? Seja qual decisão for aqui, existe uma possibilidade, se for pessoas de comunicação? Existe, Tarô? Comunica algo? Os amantes, de uma certa forma, assim, retornou. Fala dos amantes. 5 de espadas. Não, é melhor não entrar no meio dessa treta, né? Se for relacionado a pessoas, tá? Talvez essa decisão ou essa finalização, ela necessite de uma espécie de comunicação. E se tiver que haver uma comunicação relacionada à pessoa, tá? É bom essa comunicação ser uma comunicação muito, mas muito lisa, muito linear. Tá? Por quê? Porque eu tô vendo aqui que tem pessoas que talvez estejam na dúvida de fazer algum tipo de comunicação ou de tentar falar alguma coisa e essa situação gerar um conflito. Ou estão até mesmo em conflito com relação, faço ou não faço comunicação. Se tiver que haver uma comunicação, ela tem que ser muito lisa. Por quê? Mercúrio retrógrado, não favorece comunicação nesse momento. Sabe? Ou volta e comunica para, lógico, talvez por conta dessa questão do Mercúrio retrógrado, para algumas pessoas, você tenha que voltar nessa situação para resolver, mas a resolução ela tem que ser muito lisa, muito linear, sabe? Não pode ter uma comunicação violenta no meio dessa treta, porque senão vai azedar o pé do frango aqui. A questão é que é o seguinte, que quando solta essa situação do véu de ilusão, enxerga essas questões aqui que eu falei, e até mesmo essa decisão que já deveria ter sido tomada, tá? De falar ou não, ou de resolver ou não, ou de finalizar ou não, tá? Quando isso finaliza, essa situação acontece, tá? A roda... Nossa Senhora! Cavaleiro de Copas com a roda da fortuna, tá? Cavaleiro de Copas com a roda da fortuna. Aqui, para algumas pessoas, inclusive, essa comunicação pode vir até você, tá? Ou pode vir algum tipo de comunicação ou alguma coisa que chega na sua energia e vai fazer uma reviravolta. E eu vejo que... E aí, ó, olha que interessante. Pode ser alguém que chegue na sua energia, se for uma questão de relacionamento, pode ser uma mensagem, alguma coisa, mas eu vejo que não vai ser algo negativo essa roda da fortuna, tá? Se for uma situação que chega, é uma situação que chega para te tirar desse 2 de espadas aqui. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Para outras pessoas, talvez seja sim, né?
quando você tira esse véu de ilusão e tem esse entendimento, essa situação aconteça, tá? Para outras, algo que chegue e te tire do dois de espadas. Para outras, é necessário que você tire esse véu de ilusão e entenda o processo. Não necessariamente tome uma decisão, mas entenda o que está acontecendo, sabe? E essa situação é muito positiva, porque veio o 3 de copas clarificado, o 3 de copas do lado da roda da fortuna clarificado pelo cavaleiro de paus, tá? É como se uma celebração, alguma coisa chegasse aqui. Para outras pessoas, tem uma necessidade, mas aí eu volto a repetir, tem que ser uma comunicação que ela tem que ser bem amigável, tá? Por conta da situação que a gente está passando aqui, né? Desse Mercúrio retrógrado, agora Plutão em Aquário, sei lá o que é isso. Não, eu sei. Mas é mais complicado, né? Então, assim, tudo interfere. Todas essas energias interferem. Para algumas pessoas que têm, entra em contato, mas entra em contato, assim, de boa, sabe? Não esperando muito, mas também não esperando menos do que você entende que é para você, sabe? Porque eu vejo as coisas se resolvendo, eu vejo uma situação finalizando aqui, tá? Uma situação de algo que estava parado, algo que talvez estava te atormentando a mente, enfim. Flávio, isso daí para trabalho? Para trabalho eu entendo que é mais uma situação de soltar, tá? Para quem estava, ou uma questão de um projeto, alguma coisa assim que não deu certo, tá? Pode retomar? Pode retomar aqui, tá? Mas se for retomar, é retomar sim, com um cuidado duplicado, para não cair na mesma situação, entende? Porque talvez eu veja aqui a questão de trabalho, pessoas que talvez estejam assim, começaram um projeto, alguma coisa, que não estão dando nem conta, sabe? E agora não estão meio que achando um caminho aqui. E é algo que, inclusive a própria espiritualidade, a sua intuição falou, olha, a bomba vai estourar e não vai ser legal. Entende? É isso aí. Ares, já deixou o seu like, já deixou o seu comentário, se inscreveu neste canal? Ainda não fez nada disso? Pô, dá essa força, né? Para você que fez tudo isso, muito obrigado. Coração 3D. Tá bom, meus amores? Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.